Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira. Estamos com mais um programa Gerenciamento Pessoal. E hoje temos a grata satisfação de receber a psicóloga Bruna Monteiro, que vai, durante algum tempo, conversar conosco sobre as suas experiências em terapias efetuadas, claro, porque isso realmente é muito enriquecedor para um profissional. E aí vem um quê que nós queremos colocar em evidência como se perceber. Como a pessoa pode se perceber? Será, Bruna, que é através de autoanálise? Será que é isso? Verdade. Aqui nós vamos trazer, né, claro, vários tópicos sobre essa situação de se perceber. Como é que o ser humano está se percebendo hoje, na sociedade em que vive? Como é que você está se percebendo? Será que você também já parou em algum momento para se perceber? Para perceber um pouco do contexto da sua vida, para perceber um pouco da sua saúde mental, de como você está lidando com os momentos de sua vida, com as situações em que você precisa melhorar, em que você já está tendo um bom progresso, né? E aqui nós estamos trazendo também essas situações, né? Porque o perceber-se traz também aquela situação de como você se vê, né? O que está acontecendo com você no dia a dia. As questões ansiosas também, que estão perambulando muito, tanto o nosso meio social, quanto chegando até as nossas vidas de uma maneira muito grande, onde muitas vezes não se sabe bem o que não se sabe como lidar, não se sabe como se ajudar. Você tem encontrado, inclusive, no seu consultório, muitos casos de ansiedade, não é? Quiçá talvez seja o maior, assim, em termos de questões psicológicas, entendeu? O maior problemas que se encontra na questão ansiedade. Isso, para ser bem sincera, a maior parte dos casos que é recebido no consultório são as questões da ansiedade, porque o que é que acontece? Muitas pessoas às vezes sentem os sintomas, as sensações, não conseguem identificar o que é. Que sintomas são esses? Vamos lá. Os sintomas mais recorrentes, né, que chegam ao consultório, o primeiro, assim, de todos, seria a taquicardia. Taquicardia. Coração bate mais rápido. Muito acelerado. Inclusive aquela sensação que o coração vai sair pela boca, que a pessoa está tendo um infarto. Claro que nós temos que estudar a sociedade não. A saúde do paciente, né? Nós não podemos, digamos que, tirar o foco disso, porque muitos pacientes, às vezes, sentem essa dificuldade, essa situação, e aí buscam vários outros médicos, especialidades. Você, inclusive, pode até pedir laudos médicos para saber se aquela taquicardíaca é de ordem realmente de disfunção no coração ou se realmente é de ordem emocional. Sim, verdade. Às vezes, né? E quando está em uma situação desse modo que a pessoa não passou, geralmente nós indicamos também ir a um cardiologista para fazer os exames, né, e olhar direitinho como está a saúde do coração da pessoa. Porque o que é que acontece? A pessoa vai a outras especialidades médicas achando que realmente está tendo um infarto, que está com um problema de coração ou outra coisa. Porque existem muitas situações que as pessoas ainda não ligam ao psicológico. Porque o que é que acontece? Quando eu digo que isso é de fator psicológico, não quer dizer que não se sinta no corpo, né? Porque a ansiedade, ela vem do psicológico, mas nós sentimos os sintomas na pele. Então vem a taquicardia, vem o suor nas mãos, vem aquela preocupação demasiada com o futuro. Insônia, a má alimentação também, né? Que inibe também. Algumas pessoas inibem e outras pessoas também aumentam a vontade de comer. O Bruno, inclusive, uma boa parte das doenças que atingem o organismo, às vezes são de ordem psicossomáticas, né?
Com certeza. Essa ordem psicossomática, ela surge da seguinte maneira, né? Sim. Nós passamos por diversas situações na vida e quem nunca engoliu aquele famoso sapo? O sapo. Quem nunca teve uma situação que desejava falar algo a mais, mas sabia que não podia, por determinadas situações? Quem nunca passou por um momento e não guardou uma situação, uma mágoa? E eu costumo dizer muito aos meus pacientes que nós somos igual um copo, uma garrafa. Sim. E que como essa garrafa e esse copo, nós temos um limite. Então nós vamos ali guardando, guardando, guardando. E existe um limite que é esse limite onde a gente não quer chegar. Sim. Porque é justamente onde o corpo ele dá sinais, ele pede socorro, pede ajuda. E nós temos que ficar atentos a essa ajuda. Em muitas terapias, o psicólogo às vezes eles fazem perguntas com respeito à infância, à adolescência. O que é que a infância tem a ver, às vezes, com as nossas questões, os nossos problemas na fase adulta? Certo. Quando nós falamos dessa parte de infância e adolescência, geralmente nos casos que eu atendi, houveram necessidade pelo fato de serem relacionados a traumas. Justamente, às vezes a gente tem um trauma que a gente passa na infância ou na adolescência, que nós guardamos e não conseguimos digerir. Está lá no subconsciente. E às vezes até no nosso próprio consciente, mas que, digamos que a gente deixa numa gavetinha ali guardada. E de vez em quando essa gavetinha vem, abre e machuca. É o chamado sintoma. Sim. Que o sintoma, quando ele não é tratado, ele sempre vai aparecer. Ele sempre vai aparecer em alguma situação. Então, quando nós temos o objetivo de fazer essa pergunta, é para justamente tentar colher como foi aquela situação para trabalhá-la. Porque não é que a pessoa tenha que resolver indo fazer alguma coisa ou indo em busca de outra pessoa, mas que aquilo precisa ficar bem resolvido para o próprio sujeito, para que a gente entenda melhor aquela situação, né, e que aquela pessoa consiga resolver melhor dentro de si, através da terapia. Terapia, sei. Para que não fique, digamos, aquela pedra no sapato, que sempre, quando a gente pisa, incomoda, machuca. Porque é isso que acontece quando a gente justamente guarda esse sentimento, guarda essa situação. Em algum momento da vida ela vai aparecer. Por que uma psicoterapia, às vezes, é tão demorada? Eu já falei com várias pessoas, conversando com pessoas, disse, olha, às vezes eu não quero ir ao psicólogo porque o processo é muito demorado. Às vezes um psiquiatra, ele parte para o lado da medicação. Sim. E às vezes o efeito é imediato. E nas psicoterapias existe um processo bem mais alongado. Certo, né? Vamos explicar essa situação. É outra coisa que eu costumo dizer também aos meus pacientes, quando recebo, né, os mesmos. Quando nós chegamos no consultório, a gente sempre vai levar um X da questão. Olha, eu estou vindo aqui, um exemplo, eu estou sentindo sintomas de ansiedade e tudo mais, isso está acontecendo, ou algum outro tipo de situação. Mas quando o paciente vem até a psicoterapia, ele traz um X da questão. Só que a nossa vida, a gente sabe que não é feita só desse X da questão. Eu costumo dizer que nossa vida é como se fosse uma teia de aranha. Sim. E essa teia é maior do que isso aqui. Então, o que é que acontece? Eu trago esse núcleo como problema e aí começo a trabalhar ele. Só que na vida a gente não está vivenciando apenas ele. Então, automaticamente, no meio desse processo, eu trago, digamos que resquícios de uma outra situação, de uma outra. E daí eu descubro que existem vários nozinhos que formam essa teia de aranha. E eu costumo dizer que a psicoterapia e o nosso trabalho vai vir desatando cada nozinho desse, que é cada problema, cada situação, que é onde também o indivíduo vai se percebendo ao longo do tempo e dizendo para ele mesmo, poxa, eu preciso levar esse tema para a psicoterapia, eu preciso levar essa questão, como eu disse também anteriormente, eu preciso melhorar nesse sentido. Então, me percebi durante essa semana e senti que eu preciso melhorar nessa questão.
Então é aí que por isso que as coisas demoram, muitas psicoterapias demoram. E também tem a situação de que muitos pacientes, não que a gente vá segurar paciente, né? Mas assim, muitos pacientes às vezes se acostumam com aquele processo, né? Então é outra situação que a gente também vai trabalhar no paciente, para que independente das questões dele, ele também consiga ser independente da psicoterapia, ser um ser independente, que vai conseguir passar pelos problemas, pelas situações. Por isso que eu também digo que eu não faço só a psicoterapia, né? Eu tenho também, no meu método de atendimento, sempre eu passo atividades para os pacientes, feedbacks e coisas que eles vão me trazer na próxima consulta. Para que a gente junto analise, para que a gente junto diga, ó, a gente precisa se esforçar mais aqui, melhorar aqui e construa. Diferente do trabalho do psiquiatra, como o senhor citou, porque o psiquiatra ele vai trazer a questão da medicação. Em muitos casos a medicação ajuda, sim. Porque a medicação ela vai trazer, ao utilizá-la, você vai inibir aqueles sintomas. Mas e o que é que a psicoterapia faz? A psicoterapia vai justamente trabalhar o sintoma, para você entender, basicamente, como chegou até aquela situação, quais foram os momentos que você estava se prejudicando e não percebeu, estava se auto-sabotando e estava caminhando, um exemplo, digamos, para uma ansiedade, para uma depressão, para fazer com que você entenda e você consiga, através também dos nossos próprios exercícios que nós passamos, entender como encarar, como passar de um modo melhor pelaquela situação. Bruna, sempre ouvi falar muito também nessa área da psicologia, a questão dos mecanismos de defesa. Todos nós, no nosso dia a dia, utilizamos os mecanismos de defesa. O que vem a ser isso? E qual o benefício ou não dos mecanismos de defesa para todos nós? É verdade, nós temos esses famosos mecanismos de defesa e que muitas vezes utilizamos sem nem perceber, digamos assim. Vamos lá, digamos que eu comece a psicoterapia com uma pessoa e eu comece a atender, fazer as perguntas, né, conhecer a vida dela de um modo global, né, igual a gente faz nas primeiras sessões. E aí essa pessoa chega pra mim e faz, olha, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou perfeita, a minha família é perfeita, e eu não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui, tá tudo bem. Só que no fundo, digamos que a gente sabe, a gente compreende, a gente entende que tem algo ali, no fundo. Às vezes, essa pessoa está utilizando esse mecanismo de defesa porque é como se ela precisasse não se sentir vulnerável. Às vezes ela tem medo de encarar os próprios defeitos e qualidades que todo mundo tem. Às vezes ela não está preparada para encarar de frente aquilo que ela precisa melhorar. E nós estamos justamente na psicoterapia para trabalhar isso no paciente e fazer ele entender algumas coisas, trazer ele para um contato maior com o próprio eu dele. Porque tem aquelas pessoas que colocam dentro de uma redoma, né, que para você chegar até a pessoa, como é difícil. Isso. Por exemplo, uma pessoa que sofre vamos dizer assim, uma grande decepção amorosa. E essa pessoa às vezes fica com receio de abrir-se para um novo relacionamento. Esse receio, entendeu? Esse trancar-se em si mesmo. Isso é um mecanismo de defesa? Sim, com certeza, porque é justamente o medo de passar novamente pela situação, é o trauma também. O trauma. Né? E assim, às vezes aquela pessoa olha para si, para o mundo e diz assim, não, eu estou ótima sem alguém, eu não preciso de ninguém. E bate aquilo no peito, só que no fundo ela sabe que muitas vezes ela sofre, né? E assim, por isso que existem pacientes também que é mais fácil deles chegarem ao ponto que eles desejam na psicoterapia e outros é mais difícil. Muitos, durante o processo, que também gera tempo,
os laços vão se estreitando aos poucos também, vai gerando uma confiança, porque querendo ou não, não é fácil. A gente está ali entregando a nossa vida a uma pessoa totalmente desconhecida. Desconhecida, exatamente. Né? Então a gente precisa também sempre deixar bem claro, né, as nossas regras, nossa ética de sigilo e tudo mais. Que é justamente para a pessoa ir se abrindo. Também vai ter o contato, né, do paciente ao estar à frente do psicólogo, que vai existir, digamos que, aquela interação, né? A interação vai acontecendo, o laço e tudo mais. Por isso que eu digo assim, tem pessoas que, digamos que, com X encontros, sessões, terapias, chegarão a um bom resultado, ou chegaram, né? E já outras vão precisar de um tempo maior para a gente conseguir realmente abrir aquele mundo de fato, chegar até o núcleo de fato da situação. De fato da situação. Nós estávamos conversando antes sobre o modo robótica. Né? E para mim, o modo robótico, né? Isso. Para uma pessoa. Para mim, isso é um termo novo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O que vem ser o modo robótico? O modo robótico é uma nomenclatura que eu particularmente utilizo para muitas situações e muitas maneiras que a gente tem vivido no hoje. E o que seria esse modo robótico? Vamos lá. A primeira situação que a gente estava falando também antes é que a ansiedade hoje ela está presente no nosso dia a dia. Então, digamos que o dia tem 24 horas, nós desejaríamos que tivesse 48, porque nós achamos que não dá tempo para nada, né? E o que vai acontecer? Muitas vezes nós estamos inseridos de uma maneira que a gente está numa correria tão grande que quando a gente para pensar, para se dar conta, nós estamos abrindo os olhos de manhã, comendo porque tem que comer, tomando banho porque tem que tomar, indo trabalhar porque tem que pagar as contas e trabalhar, voltando, e acaba se tornando uma rotina cansativa. Então, digamos que nessa rotina cansativa, nós vamos perdendo os prazeres da vida, e com isso fica aquela situação onde muitos pacientes também chegam falando o seguinte: a minha vida está sem sentido, eu não consigo ver mais sentido na minha vida. O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Esse é um grande problema que está acontecendo hoje, né? Muita gente está perdendo o sentido da vida. Verdade. Né? E é aí onde eu digo também que nós temos que ter bastante cuidado. Porque quando a gente perde o sentido da vida, o que é que a gente está fazendo aqui? Exatamente. O que é que a gente precisa? Por que a gente precisa estar vivo? Então são essas questões e outras que surgem na cabeça daquele paciente, vindo também, muitas vezes, a ter situações mais sérias, a chegar aos momentos de pensarem em questões suicidas, tentativas de suicídio também. E isso é muito sério, então é a partir daí que eu busco tentar trazer o paciente de volta, digamos assim. E aquela situação quando a pessoa diz, poxa, existe um vazio existencial. Esse vazio existencial que muitas pessoas falam, exatamente essa falta de sentido da vida, esse vazio, um vazio existencial. Isso. Né? Muitas vezes, eu costumo dizer que quando a pessoa vive isso, juntamente com essa outra situação que a gente trouxe anteriormente, a pessoa está um pouco desconectada de si. Se eu estou desconectada de mim, eu vou estar desconectada praticamente do mundo inteiro. Então eu vou estar de um modo robótico, só existindo. Eu não vou estar vivendo, eu vou estar apenas existindo. Bruna, eu montei uma estratégia de vida para mim, o seguinte: eu mantenho todo o meu tempo ocupado, desde ao acordar até cair de cansado, entendeu? Até cair, porque aí não tem risco de ter insônia. Mas eu tenho um planejamento, entendeu? De 2 em 2 horas eu faço um check-up geral que foi que eu fiz, que eu deixei de fazer, de modo que eu não deixo espaço ocioso, que se diz até que a ociosidade é a oficina do diabo. Então, você como psicóloga, como você orienta, entendeu, as pessoas gerenciarem bem a sua vida? É verdade. Esse exemplo que o senhor está trazendo é
Muito real, porque o que é que acontece? Quando a gente já tem a tendência de ser ansioso e de justamente estar nessa sociedade, a ansiedade, ela espera o primeiro momento, a primeira abertura para se fazer presente. Para se fazer presente na nossa mente. Então, nossa mente fantasia coisas que não aconteceram. A gente acaba sofrendo por situações que não existem, não aconteceram. A gente não sabe se vai acontecer. A gente cria, né? Sim. Cria, aquilo vai tomando corpo, cria vai tomando e acredita. Volume. Sim, acredita. Cria e acredita. E acredita. Aí, como desfazer? Porque eu começo a imaginar determinado fato que não é real, mas uma pessoa que, por exemplo, que tem a sua mulher, ela sai todo dia, vai para o trabalho, vai para não sei para onde, e a pessoa começa a criar a ideia de que ela está o traindo, que muitas vezes não acontece. Mas aquilo ele vai pensando dia a dia, que ele vai aumentando, de volume aumentando, quer dizer, um pensamento fantasioso, né? E isso pode desaguar num problema sério, né? No feminicídio, numa separação, no ato de violência. E acontece muito isso, não é? Com certeza. E não só com questão de traição, né? Vários temas. De situações, de medos. E vem muito também essa situação do medo, porque a ansiedade é mais fácil ela lhe trazer um pensamento negativo do que um pensamento positivo. Então, essa tática, primeiro que quando a gente começa a trabalhar na terapia, a gente vai começar a entender que aquilo não é um fato real, né? Que é uma questão da nossa imaginação, da ansiedade da nossa mente. E esse fato também que o senhor trouxe do cronograma, digamos assim, que é como eu chamo, é um dos pontos e dicas também que eu dou para muitos dos meus pacientes. Tem o cronograma, tem o mapa, tem também as metas, porque o que é que acontece? O senhor se dá bem com esse tipo de método, né? Que o senhor se vê ocupado, onde o senhor gasta toda a sua energia, que é uma coisa bastante positiva, porque a ansiedade também, ela quer pegar a nossa energia e utilizar para ela, né? Então, assim, exercícios físicos são muito importantes, né? Para ajudar nessa situação. O cronograma, que seria o que é que acontece? Basicamente, quando nós estamos ansiosos, também existe a situação de que nós desregulamos automaticamente a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso tempo. Então, está tudo fora do lugar. É muito raro uma pessoa ansiosa conseguir, digamos que fazer tudo direitinho do seu dia a dia, ou digamos que ter todas as suas metas cumpridas. Então, o que é que a gente dá dicas? No cronograma, que seria como um quadrinho mesmo, quando a gente faz aula, né, tem os quadrinhos lá das matérias, horários. No cronograma a gente vai conseguir ver e entender um pouco do nosso tempo. Claro que todos nós temos afazeres que a gente não pode tirar, né? Tem um horário lá do almoço, tem um horário que a gente trabalha. Isso aí a gente já vai colocar nesse cronograma. A partir disso, nós vamos ver também os horários que estão vagos e como estamos utilizando esses horários, né? Então, é através disso também que nós temos que olhar o tempo que nós estamos dedicando aos afazeres. Será que também, durante esse tempo, a gente tem dedicado um tempo para si próprio? Para parar para refletir sobre alguma coisa? Para parar para ter um momento de lazer? E uma coisa que eu digo, às vezes o pessoal faz, doutora, mas eu não tô com dinheiro, então não tenho como ter um lazer. E muitas vezes eu digo, gente, o nosso lazer nem sempre depende de um hotel caro, de uma viagem para fora do Brasil, de uma viagem luxuosa, de sair, de gastar horrores. Muitas vezes nós podemos ter o nosso próprio lazer em casa. E a gente não se dá conta. A gente pode ter um lazer indo para academia e não se dá conta. Mas eu não tenho dinheiro. Certo, então vamos fazer um exercício físico em casa, né? Pede dicas a alguém que você conheça, algum personal. Vamos lá no YouTube, vamos fazer um fit dance se a gente gostar de dançar. Vamos ler um livro. Eu gosto de ler livros. Quanto tempo faz que você não lê um livro? Quanto tempo faz que você... mas eu não tenho tempo. Será que a gente não tem meia horinha do nosso dia? Que afinal de contas as pessoas estão perdendo o hábito de leitura, né? É verdade. Eles estão se distanciando. Tudo é vídeo, né?
Com certeza. Essa questão desses vídeos, não é, Bruna? Cada vez mais está roubando o tempo das pessoas, não é? Sim. As pessoas ficam horas e horas, os bate-papos. Redes sociais. Instagram, Facebook. Inclusive é uma ferramenta que também muitas vezes tem deixado muitas das pessoas ansiosas. Ansiosas, é. E assim, a gente também tem que ter essa preocupação, porque nós estamos tendo contato com essas redes agora, entre aspas. Mas também temos que ter cuidado com as crianças, né? As crianças estão aí já nascendo com o celular na mão. Dependentes, não têm horários. E como uma criança precisa ter horário, um adulto também precisa. Isso. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas importantes porque estamos ligados nas nossas telinhas, digamos assim. Sim. Então, assim, digamos que vamos fazer nosso cronograma e a gente observa. Então, você precisa observar mais o tempo também que você está tirando para você, porque isso é de extrema importância. Então, a gente precisa tirar um tempo para descansar, né? E para os afazeres. Mas você vira para mim, o senhor vira para mim e diz, mas Bruna, eu não consigo no cronograma utilizar horários fixos. Tudo bem, sempre acontece com todo mundo imprevistos, não é verdade? É verdade. Se eu não estou conseguindo, então vamos começar com um mapa. Mas o que seria um mapa? Vamos lá, digamos que eu tenho 10 coisas para fazer. 10 metas ou 10 problemas. Metas e problemas tudo misturados. E eu pego todas essas situações, começo a pensar no meu tempo vago. Penso. E não faço nada e só continuo pensando e também não dou o primeiro passo. Pego essa situação, junto numa bolinha de neve e coloco nas minhas costas. Primeiro que a situação vai se tornar bastante pesada, mais do que realmente é, e eu não vou conseguir iniciá-la. Então, quando eu pego um papel, começo a fazer um mapa, eu começo a conseguir observar tudo aquilo que eu preciso fazer. Nessa observação, o que é que acontece? Eu consigo perceber o que é que eu vou poder dar início. Existem coisas na nossa vida que a gente pode dar início hoje. Vão existir coisas que a gente só vai poder dar início no amanhã. No amanhã. Então, nós também temos que ter essa paciência. Escolher prioridades. Verdade. Né? E com isso eu posso me organizar. Se eu não consigo fazer o cronograma de horários, mas eu vou começar a fazer o quê? Metas. Metas. Tem que ter metas, exato. Então, vamos lá. Se eu sei que eu estou muito atarefada, muito ocupada, eu não consigo fazer 10 metas por dia, mas consigo fazer 4. Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer no dia de amanhã? Eu posso resolver essa situação. Posso resolver essa e essa. Vamos lá, as 4. Então, eu vou colocar lá no meu objetivo diário e até o final do dia, eu preciso ter a responsabilidade comigo mesmo de concluí-las. Porque quando a gente conclui, a gente vai conseguir observar e dizer, poxa, consegui dar o primeiro passo, então já não estou parada. Isso. Estou tendo um progresso. E nós precisamos sentir progresso na vida, naquilo que a gente precisa fazer, porque já dá um alívio. Já dá também uma sensação de dizer assim, eu estou sendo responsável comigo, eu estou conseguindo resolver as coisas. Então, quando se faz isso, já se sente um alívio daquele peso, daquela bola imensa que nós estávamos carregando nas costas, que seria uma carga muito grande. Bruna, para as pessoas que desejam fazer consultório contigo, onde vai encontrá-la? No caso de fazer psicoterapia. Certo. No momento, eu não estou com um local fixo, né? Hoje Sim. eu trabalho no Centro de Assistência Social da Polícia Militar. Sim. Né? Eu trabalho no quartel, atendendo os policiais. No 10º Batalhão, aqui em Palmares. E seus dependentes. Mas tenho horários para psicoterapia online. E em home care, que seria, no caso, aquele atendimento, né, na residência do paciente, um idoso, uma situação desse tipo. Porque é justamente, a gente tenta chegar, se aquela pessoa não pode ir, a gente tenta chegar até ele, porque no final, nosso objetivo é ajudar. É ajudar. Ok. Bruna, está aí contigo os momentos finais do nosso programa. Qual a mensagem que você vai veicular para toda essa gente que está nos assistindo? Certo. Eu gostaria, né, que vocês, né, ao
escutarem, entenderem essas mensagens, né, que nós passamos, que vocês conseguissem olhar um pouquinho mais e melhor para si mesmos, para quem está do seu lado, né, dando uma atenção maior, não só aquele olhar físico, mas tentando ver algo mais do que está só do lado de fora. Porque às vezes aquela pessoa está precisando de uma ajuda, em algum momento ela dá algum sinal e simplesmente às vezes a gente ignora, a gente acha que não é pela pessoa não ter falado em modo de palavras, né? Então, assim, tente ajudar essas pessoas, se ajudem, procurem ajuda, né? Porque é muito importante a gente ter saúde mental. Então, se você sabe, se você sente que tem algo de errado, que tem algo que não está totalmente normal na sua vida ou na vida daquele próximo, ajude ele, se ajude, busque psicoterapia. Se tiver alguma dúvida, um exemplo, eu sempre deixo, eu tenho o meu Instagram, né, que é o Bruna Monteiro PSI, de psicólogo. Lá tem o meu númerozinho do WhatsApp. Então, se tiver alguma dúvida sobre a psicoterapia, sobre valores, sobre pacotes, ou sobre até o que se tem, como se ajudar, dá lá um oi. Eu posso não responder na mesma hora, porque às vezes a gente está com muitas tarefas, mas eu respondo, porque como eu disse ao senhor, o nosso objetivo realmente é ajudar o próximo, né? É estar aqui e para que vocês entendam também que vocês não estão sozinhos. Porque geralmente quando a gente passa por um problema, a gente se sente muito sozinho e acha que ninguém vai entender. Exato. E a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para estender a mão e caminhar junto com vocês, para que vocês entendam melhor, para que vocês lidem melhor com os problemas. Então, gente, nós tivemos essa satisfação, entendeu, de ter esse bate-papo com a doutora Bruna Monteiro e vamos esperar outra oportunidade, né? Com certeza. Aqui nós vamos estar exatamente com a nossa TV aberta, entendeu? Vamos ter outros momentos. E queremos agradecer a todos vocês pela audiência desse programa. Compartilhem, porque muita gente poderá precisar dessas informações. E até o próximo programa, se Deus quiser.